A inteligência artificial vai reformar a igreja? A resposta é não. Obviamente, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas a inteligência artificial pode sim nos ajudar em muito. Assim como eu falei antes, a tecnologia lá da época de Lutero, a prensa, ela ajudou na divulgação da palavra do Evangelho. Eu vou fazer uma parte extremamente chata agora nesse momento. Assim não eram as mensagens de Lutero. Não sei se vocês notaram, a liturgia não era tão longa assim, mas o sermão de Lutero era bem longo. E ele falava de muitas coisas. Aliás, ele era professor juntamente como era pastor, e assim, às vezes, as mensagens dele ficavam muito, podemos dizer assim, no método didático, mas também com uma aplicação que somente a mensagem, o texto, a partir da mensagem do pregador, pode nos fazer, né? Nos impactar com o evangelho. Sobre a inteligência artificial, vocês já devem ter notado, basicamente todos os programas que nós usamos, e as redes sociais mais ainda, elas já possuem algum tipo de inteligência artificial. O que seria esse conceito de inteligência artificial? Há alguns debates dizendo se esse é o termo realmente que precisa ser utilizado. Porque alguns dizem que inteligência, querendo ou não, ainda é um requisito apenas do ser humano e não das máquinas. Então daria para dizer que, poderíamos dizer assim, é uma, também não sabedoria, né? Mas é algo que a máquina consegue organizar e a partir daquela organização, daquele mapeamento, como se fosse um sistema neural, nós vamos ouvir sobre isso, né? Como se fosse um sistema neural, ela entrega a informação que nós estamos necessitando, que de outra forma não conseguiríamos fazer. Então hoje nós temos a inteligência artificial fazendo músicas, eu já falei, do projeto Salmodia, que é o membro aqui da nossa congregação que está fazendo. Ele está fazendo uma música para cada salmo, usando só a inteligência artificial. Então lá no Spotify, se você colocar Salmodia, você vai encontrar já, toda terça e sexta ele lança uma música nova. Então está sendo um desafio bem interessante para ele. Particularmente, eu também tenho usado esses programas de inteligência artificial muito para os meus estudos, mas também para algumas coisas em relação às nossas redes sociais. Aliás, eu falei no último culto, aquela foto ali foi feita por inteligência artificial. E eu fui olhar do ano passado, para o dia da reforma, eu também fiz uma imagem de inteligência artificial. Cara, parece que faz uns 10 anos, de tão ruim que era a qualidade da inteligência artificial no ano passado. E olha, esse ano, alguém vai dizer, pô, como é que aquilo ali foi feito por inteligência artificial, né? É só o homem ali. Eu pedi para ela criar Lutero nos dias de hoje usando um tablet. E aí ele fez esse retrato aí, né? Todo mundo retrata Lutero gordo. Não sei por quê. Há controvérsias. Mas há uma história que eu falei que é um pouquinho chata, porque a inteligência artificial, ela já surge com esse cara aqui, o Alan Turing. Lá em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os alemães tinham vários códigos, esse cara aqui, juntamente com a sua equipe, ele desvenda, ele faz uma máquina, que é a primeira máquina que poderíamos chamar de computador, que ela consegue, digamos assim, decifrar o código em poucos instantes, digamos assim. Porque cada código tinha uma peculiaridade em que, se fosse fazer à mão, iria demorar horas. E aí aquele comando dado pelos nazistas já tinha sido feito e o lugar já tinha sido atacado, enfim. Então, esse evento, através do Alan Turing, ele justamente, quando cria essa máquina, ele inaugura o que nós poderíamos chamar de computador, e ele cria essa máquina e é a primeira vez que o termo inteligência artificial é usado. E aí temos o exercício, digamos assim, de Turing, que é o seguinte: quando um ser humano não conseguir identificar que do outro lado de uma sala é uma máquina que está falando com ele, esse rompimento da inteligência artificial
foi alcançada. E isso já aconteceu. Eu tenho aqui o aplicativo do GPT e a gente já conversou bastante com ele, né? Não parece que é uma máquina. Eu pergunto coisas para ele e ele responde muito querido até, né? E aí, Lucas, como é que vai e tal? Consigo marcar minha agenda, fazer um monte de coisa com ele. Mas é interessante que esse cara lá em 1945 já tinha essa visão e a partir disso se inicia. Esse Arthur Samuel, em 1955, ele cria, digamos assim, no computador, um computador que joga damas. E o que ele fez? Pela primeira vez na humanidade, ele conseguiu colocar todas as jogadas possíveis daquele joguinho de dama numa máquina em que a máquina venceu qualquer ser humano. Porque ele sabia todas as jogadas que o ser humano iria fazer, todas as jogadas possíveis. Óbvio que deu trabalho, mas em 1955 nós já temos uma máquina vencendo o ser humano num jogo, poderíamos dizer assim. E aí pulando um pouco mais para frente, esse rapaz aí chamado Douglas Engelbart, em 1969, já nos Estados Unidos, lá no vale onde é chamado hoje o Vale do Silício, ele então começa ao que poderíamos dizer o computador como nós conhecemos. Então a busca pela inteligência artificial, no ano 1970, ela tem uma pausa. Porque esses cientistas, eles viram que, olha, é melhor a gente dar o computador para as pessoas, em primeiro momento. Então, em 1969, é feito, digamos assim, um fórum de tecnologia, e pela primeira vez temos uma chamada de vídeo. E pela primeira vez as pessoas podiam usar, não sei se vocês lembram disso, esse é muito antigo, podiam usar um negócio que a gente mexia na mesa e tinha um fio, e aí na tela aparecia uma setinha. Como é que era o nome disso antigamente? Mouse? Isso. Mouse. Esse cara, ele inventa o mouse e o teclado. E aí ele coloca o computador não mais como uma máquina gigante, extremamente pesada e cara, mas ele já começa a diminuir o seu tamanho e aumentar a sua eficácia. E em 1970 temos, né, o conhecido Steve Jobs e também o seu amigo Steve Wozniak. Eles criam então uma forma de transformar os computadores em utensílios pessoais. Essa foi a grande revolução deles. Fazer com que os computadores não fossem apenas agora questões de empresas, do governo em si, ou que você tinha que ir até alguma sala específica. Eles usam isso e dizem, não, todo mundo precisa ter acesso. E aí, olha, vejam só, em 1969 se deu uma pausa na busca pela inteligência artificial, e a inteligência artificial só foi novamente colocada em pauta em 1997. Por esse, ele nasceu na Tailândia, chamado Feng Shui, meu amigo, Feng Xiong Su, que nome difícil, o Feng, vamos chamar ele assim, o Feng. 1945, Alan Turing disse, nós precisamos romper a barreira da inteligência artificial. E em 1997, esse cara aí consegue fazer isso. Esse cara consegue fazer isso porque ele criou um programa, digamos assim, que pensava todo um jogo de xadrez. Então, um campeão de xadrez da época foi derrotado em 7 minutos por esse programa que o Feng criou. E aí a barreira da inteligência artificial foi quebrada porque, do outro lado, não se dava para imaginar que era uma máquina. Porque as jogadas feitas por aquela máquina não eram apenas no sentido de intuitiva. Não, a máquina conseguiu fazer armadilhas, conseguiu fazer algumas formas para até enganar o oponente. Então, nesse sentido, a barreira da inteligência artificial foi quebrada. E nós começamos a usar mais fortemente isso no Google Fotos, quando a Google lançou um programa em que se eu digitasse futebol, o Google, digamos assim, iria procurar todas as fotos que eu tinha tirado com o meu celular de algo que lembrasse futebol.
Ou seja, eu não tinha organizado em pasta, eu não tinha feito nada disso, mas a máquina, poderíamos dizer assim, ela conseguia ler as minhas fotos e identificar, ó, isso aqui é um campo, isso aqui é uma bola, então isso aqui é futebol. Ah, eu quero uma foto do meu filho. A máquina ia lá, pegava a foto do meu filho. Então isso já em 2012, olha, bem pertinho. 2012 nós temos a inteligência artificial já entrando mais no nosso dia a dia, a partir do ano 2012. E em 2017, eu só coloquei essa foto aqui, não dá para ver nada, porque nós temos ali uma transformação de modelo, que é o que hoje alguns chamam de o GPT, né? Em que você pergunta coisas e ele faz uma análise dos dados e vai direcionando aquilo que você quer conforme o seu próprio texto. Ou seja, em 2017, nós estamos hoje com essa tecnologia que poderíamos dizer assim, é uma tecnologia que não consegue criar nada do zero. Mas é uma tecnologia que pensa e executa por nós. E nesse sentido, particularmente, eu tenho me alegrado muito, que eu fiz um prompt. Um prompt é um usuário dentro do GPT, em que eu coloquei todas as obras selecionadas, os escritos de Lutero em inglês, num certo departamento. E a inteligência artificial agora tem me ajudado a buscar todas as informações daquelas mais de 50 obras que são em inglês, e ele vai me dizer onde que está, por que está escrito aquilo, como Lutero escreveu aquilo, sem buscar na internet, sem buscar em nenhum outro lugar. Então ela tem me ajudado de uma certa forma, de forma absurda, o qual eu particularmente tenho gostado. E aí, brincando com isso hoje, de tarde, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma foto de 1525, numa missa alemã, em que as pessoas estavam usando o celular, né? Tem algumas pessoas ali que têm uns 3, 4 olhos, né? Mais profundo, a gente consegue enxergar que é uma inteligência artificial. Como eu não sou um pastor rico, esses programas são caros, eu consegui na versão gratuita fazer um vídeo. Ó, que é um vídeo numa igreja e as pessoas usando o celular ali também para seguir a liturgia. Veja só, isso eu fiz, deu 10 minutos, nem isso. Aqui eu tentei fazer um vídeo e eu pedi para que se fosse o reformador da igreja Martim Lutero, numa cidade atual, usando um tablet. Dá para ver um pouquinho que tem, por não ser pago, né? Tem ainda alguns defeitos que a gente consegue enxergar muito rápido. Né? Basta a gente olhar e já consegue ver. Mas vejam só, né? Se nós, para quem gosta, eu particularmente, eu estou gostando demais dessas coisas. E aí tem coisas que a gente não consegue enxergar se é mentira. E uma foto que foi feita por imagem artificial, por inteligência artificial, que até hoje é muito difícil de eu conseguir ver que aquilo lá é montagem, é a foto de um olho. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar essa foto. É uma criação, né, no sentido, com vários dados, a partir de vários dados, a inteligência artificial criou só a foto do recorte do olho, assim. Mas aquilo é tão real que diz, como? E agora a gente já está vendo, né, produções em vídeos de pessoas famosas andando por aí, fazendo coisas absurdas. Tinha algumas fotos do Papa num lugar bem duvidoso. E o pessoal, olha aí, eu falei que era isso, né? Aí o Messi, de mendigo, lá na Argentina, num lugar, e olha aí o que está acontecendo. Enfim, nós estamos vendo que essa revolução, por um lado que é interessante, ela já está sendo usada para coisas ruins. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, nós como cristãos, podemos considerar ela como uma bênção, algo que vem para nos ajudar. E na medicina isso tem ainda feito mais avanços. Né? Hoje em dia, com inteligência artificial, já se consegue ver, a partir de um raio-x, pontos que a olhos humanos não é possível detectar de futuros tumores, de futuros problemas que ainda nem estão em formação, mas que podem ocorrer. Então, isso, entrando na parte financeira, em todas as áreas, nós temos algo interessante.
O problema é que a gente sabe que tudo isso também é usado para fazer o mal, né? E é interessante porque, infelizmente, muitas pessoas já têm feito isso. Não sei se vocês já receberam, mas eu já consegui fazer um áudio com a minha voz, falando em inglês, e não dava para perceber que não era eu. Porque a inteligência artificial capta o jeito que você fala, ela capta a forma como você se expressa, e aí ela coloca aquilo ali em minutos num outro texto que alguém pode escrever e falar que foi você. E aí, como é que você prova? Bom, para tudo isso nós precisamos discutir. E para discutir isso nós precisamos saber. Mas o que isso envolve reforma? Envolve que na reforma, Lutero trouxe algo que tinha se perdido. A igreja precisava fazer parte da sociedade. Não ela ser a sociedade, mas fazer parte nas discussões diárias. Ah, o sapateiro está com dificuldade de arrumar uma fábrica para fazer o seu sapato. Bom, como igreja nós podemos ajudar para que aquilo ali aconteça? Então Lutero resgata isso para dizer o seguinte: a igreja não pode estar à parte da sociedade, nem ao mesmo tempo ditar de baixo para cima o que a sociedade vai fazer, mas colocar a partir da graça, a partir do evangelho, uma orientação, uma norma do que a sociedade precisa fazer para ser mais justa a partir das tecnologias que ela vai desenvolvendo. Então nós temos na igreja luterana e na igreja evangélica esse viés que dura até hoje, né? Olha, precisamos olhar para as tecnologias, olhar para aquilo que é feito e entender como que isso vai ser usado para servir a Deus. Como é que isso vai ser usado para servir a Deus? Por isso que quando o cristão olha para a inteligência artificial, a primeira coisa que ele precisa fazer é não dizer, isso é coisa do diabo. Porque daí nós como cristãos estamos dizendo o quê? Deixa outros fazerem. E aí a gente volta a um problema. Se outros vão fazer, é mais complicado. Então por que nós não podemos nos inteirar sobre esse assunto e a partir disso também propormos conversas, propormos formas de usar essa nova tecnologia para servir a Deus, para servir ao próximo. Então, de uma certa forma, nós precisamos mostrar como usar a inteligência artificial. E o Gustav, que é membro aqui da nossa congregação, ele tem feito isso. Tem criado músicas com inteligência artificial para mostrar como os salmos são bonitos. Nós podemos usar a inteligência artificial para criar coisas ou adaptar coisas que vão fazer com que não cristãos possam olhar e ver Jesus Cristo em algum desses vídeos, músicas, posts que a gente for fazer, enfim. Há tantas coisas para se usar para que essa nova tecnologia nos ajude. Por um outro lado, a inteligência artificial pode nos deixar ainda mais preguiçosos. E isso tem acontecido já comigo. Porque tem algumas coisas que eu sei que é só eu usar o programa lá do GPT que vai me ajudar. Aí, de uma certa forma, eu nem preciso pensar mais tanto. Esse é um cuidado. Eu preciso ter. Porque vejam só, quando veio a internet, quando veio o celular, que maravilha, todo mundo vai poder ter a Bíblia na sua mão. Sem pagar nada por isso. Só paga o plano de internet. Mas vai ter, aí tu, nossa, olha só, agora a gente vai poder usar a Bíblia, o celular para estudar. Só se aparecer lá entre os vídeos do TikTok alguém falando um salmo, né? Mas enfim, a gente sabe que hoje em dia nós temos, de toda a história do cristianismo, a maior facilidade de todos os tempos de ler o texto bíblico. De aprender. Eu falei isso para o Tiago hoje de tarde. A nossa geração sabe muito mais de Lutero do que os próprios amigos de Lutero. Nós sabemos muito mais sobre aquilo que aconteceu na Reforma Luterana do que aqueles que estavam lá. Porque aqueles que estavam lá não tiveram acesso a tudo aquilo que nós temos hoje. De todos os escritos possíveis. E o que a gente faz? A gente não sabe nada. Porque a gente tem preguiça. Por quê? Porque já está pronto. Então, se já está pronto,
Quando precisar, eu busco. Então esse é um alerta que eu faço porque eu tenho experimentado isso, né? A inteligência artificial vai nos ajudar muita coisa, mas não podemos deixar com que ela nos deixe ainda mais preguiçosos. Também em relação ao estudo da palavra de Deus, a gostarmos de ouvir, aprender, e como diz o próprio catecismo, gostar de ouvir, aprender e estudar essa palavra. Porém, há algo que a inteligência artificial, ela não vai mudar. Isso aqui não é uma imagem feita por inteligência artificial. Essa imagem é do pintor, amigo de Lutero, Lucas Cranach, em que ele pintou várias obras de arte que ainda hoje estão preservadas, de uma certa forma tentando mostrar a doutrina cristã nas suas imagens. E veja só que interessante essa imagem. Nós temos aqui desse lado, do lado direito de quem está enxergando, Lutero em cima de um púlpito, apontando para algo com a Bíblia em cima do púlpito. Do outro lado da imagem, do lado esquerdo lá, nós temos os membros. E vejam, não tinha banco naquela época. Isso é algo comum, não tinha banco. Então o pessoal ficava escutando 50 minutos de pregação em pé. Bom, ajudava um pouco, né? Pelo menos ninguém dormia, porque senão caía no chão. Então, mas ali nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos mulheres, homens, todo mundo junto, misturado ali. E Lucas Cranach se autopinta, coloca outras pessoas conhecidas. E entre Lutero e essas pessoas que estão ali, há uma cruz com Jesus Cristo crucificado. E Lutero está apontando para Jesus Cristo e olhando para a congregação. É isso que Lucas Cranach quis falar, quis mostrar. Que a pregação é sobre Jesus Cristo, mas com olhos nas vidas das pessoas que estão ali ouvindo. Não é apenas uma pregação no sentido de, ninguém precisa entender nada. É só falar em latim, ou é só falar em alguma forma. E aí, as vestes de Jesus Cristo, elas estão nos dando um movimento. Há 2 panos ali, que estão enrolados na cintura de Jesus, e eles estão quase que se movendo. O que Lucas Cranach quis dizer com isso? Que aquilo ali é a ação do Espírito Santo. Então Lutero, que está apontando para Jesus Cristo, só é possível fazê-lo por causa da ação do Espírito Santo. Então quando alguém fala sobre Jesus, fala porque o Espírito Santo move para o lugar certo. Veja, Lucas Cranach não fez isso nas pessoas que estão lá. Lucas Cranach fez com que o Espírito Santo fosse focado em Cristo. Por quê? Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, apontar para Jesus Cristo. Na Reforma Luterana, nós não apontamos para Lutero. Aliás, é até bem feio esse nome, Igreja Luterana, né? Podia ser outro nome, podia ser evangélica, conforme Lutero queria, né? Mas ficou luterana, enfim, é o ônus que nós temos que suportar. Porque Lutero apontava e falava, é Cristo. E o Espírito Santo, que capacita aqueles que vão falar sobre Jesus, só capacita eles para que eles falem de Jesus. Aqui Lutero está usando o púlpito para fazer isso. Nós ainda mantemos isso hoje. Mas Lutero também usou a palavra de Deus, que está ali aberta no púlpito. E ele usou essa palavra porque a tecnologia daquela época ajudou isso. Enquanto Lutero ficou vivo, 5.000 exemplares foram vendidos da sua própria tradução para o alemão. Da Bíblia que ele traduziu para o alemão. Vejam, naquela época, 5.000 exemplares em cerca de 20 e poucos anos, é muita coisa. E hoje, nós também temos o surgimento de uma nova tecnologia que já está nos ajudando e vai nos ajudar ainda mais a continuarmos, através do Espírito Santo, apontando para Jesus. E aqui, eu vou terminar isso, essa nossa mensagem. Vocês não se assustem, tá? Mas eu pedi para o ChatGPT, ou para o seu Genir Proski Toledo, que é o que eu chamo o meu lá. Eu pedi para ele, para que a partir dos textos de Lutero, ele escrevesse uma mensagem sobre a teologia da cruz
e a inteligência artificial? Bom, isso aqui é Lutero dizendo, não é a inteligência artificial. Ela apenas nos ajudou. Mas veja o que Lutero então diria sobre inteligência artificial e a teologia da cruz a partir dos seus próprios escritos. Ao refletirmos sobre a inteligência artificial e as capacidades que o homem alcançou em seus dias, devemos voltar nossos olhos para a verdadeira essência da sabedoria e do poder, como revelados por Cristo na cruz. Esta é a verdadeira teologia da cruz, que nos ensina que Deus escolhe revelar sua glória e poder naquilo que parece ser fraqueza e humilhação aos olhos do mundo. Por meio da cruz, Cristo nos mostra que a salvação e a verdadeira vida não são conquistadas pela força ou pela invenção humana, mas pela graça e pelo sacrifício de Deus. A inteligência artificial, com toda a sua capacidade de calcular e aprender, jamais poderá dar vida, salvação ou perdão. Ela pode processar informações, mas o coração humano somente é restaurado pela cruz de Cristo, que carrega nossos pecados e nos traz a vida. Se tentarmos encontrar esperança ou redenção em criações como a inteligência artificial, estaremos cegamente voltados à sabedoria deste mundo, enquanto Cristo nos chama para enxergar a sabedoria divina que brilha na cruz. Na cruz, ele revela um poder que o mundo não entende. Um poder que não depende da glória ou da grandeza humana, mas que é em si a humildade do próprio Deus. Lutero então nos lembraria que nenhuma invenção humana, por mais avançada que seja, jamais poderá alcançar ou replicar o mistério do amor de Deus, que se fez carne e sofreu em nosso lugar. A inteligência de uma máquina é finita e serve apenas como instrumento, enquanto Cristo, em sua sabedoria eterna, venceu o pecado e a morte, oferecendo-nos perdão e nova vida. Portanto, ao usarmos essa tecnologia, devemos lembrar que enquanto a inteligência artificial pode ampliar nossas capacidades, ela jamais tocará o dom da vida eterna, que só encontramos em Jesus Cristo. Devemos nos manter em humildade e temor diante de Deus, reconhecendo que nosso verdadeiro refúgio e segurança estão na cruz. Que nossas invenções sirvam para auxiliar nossa jornada, mas que nossos corações permaneçam firmes, ancorados na obra de Cristo, aquele que em sua morte e ressurreição nos deu o verdadeiro conhecimento de Deus e nos reconciliou com o Criador. Amém.